Ok, então esse pode não ser o tipo de história que você sente que vai morrer ou algo assim, mas foi definitivamente assustador. Me chamo João Vitor, e na época do ocorrido eu tinha 12 anos e hoje eu tenho 15. Eu moro na cidade de Armazém, interior de Santa Catarina. Eu moro a cerca de 8 minutos a pé de uma mercearia e tive que ir lá para comprar algumas coisas. E depois que terminei de fazer compras, eu voltei pelo mesmo caminho que fui até a loja, a rua que leva direto para a minha casa. Era por volta de 8 da noite, e cerca de 30 segundos depois que eu começo a andar, um carro preto passa por mim e para a cerca de 3 metros à minha frente. E eu, como assisto histórias de terror no YouTube por horas todas as noites, e principalmente o canal Elite Oculta, então eu estou muito paranoico com essas coisas de lobisomens e descobre. E por causa disso também, eu parei cerca de 5 metros de distância do carro. O carro não se moveu e eu vi a pessoa no volante lançando olhares rápidos para mim. E após cerca de 30 segundos nos entreolhando, eu me viro e saio correndo, e assim que começo a correr, o carro vai embora devagar. E depois de vê-lo ir embora devagar, estupidamente, eu dou meia volta e sigo o mesmo caminho de novo. Eu sei, uma ideia meio idiota, mas eu achei que já estava tudo bem. A pessoa no carro então me vê e dá ré no maldito carro e dirige direto de encontro a mim enquanto me encarava. E desta vez eu estou ainda mais assustado do que na primeira vez que ele parou na minha frente. Então eu me viro e saio correndo. E assustadoramente, o carro acelera novamente enquanto eu corro. Comecei a ir para casa por um caminho diferente. E enquanto eu corria, eu pensava que aquele homem era simplesmente louco. E por sorte, ele havia me perdido de vista. E cerca de 4 minutos depois, esse maldito cara começa a dar a volta no quarteirão procurando por mim. Ele passa por mim cerca de 3 vezes e então me vê. Ele para o carro, sai e começa a correr atrás de mim. Eu estava perto de uma floresta, não muito pequena, mas mesmo assim era uma floresta que qualquer um se perderia. Entrei na floresta e segui uma trilha que eu conhecia, que levava para um beco próximo da minha casa. Bem, eu moro em uma região montanhosa. Então essa floresta dava de encontro a esse beco que saía nos fundos do quintal de minha casa. Bem, vocês devem logo pensar que foi um erro eu entrar na floresta. E com certeza, ali eu estaria vulnerável a uma possível captura por aquele estranho. Mas não. Eu conhecia bem o lugar, e talvez até melhor do que ele. Então, logo saí da floresta, mas antes eu me escondi atrás de uma árvore para observar se a barra estava limpa. Eu vejo um homem próximo a uma praça deserta, e a mesma só tem árvores em volta, e é tudo terra. E ele aparentemente está me procurando. Então, sem êxito, ele corre de volta para o carro e depois de não me encontrar, ele dá uma outra volta no quarteirão. E depois que o vi pela última vez, eu entrei em um beco que levava à minha casa e entrei em segurança. A minha mãe não estava em casa. Ela havia deixado um bilhete que havia ido para a casa de sua irmã, no caso minha tia, e disse que se eu quisesse jantar,
que eu fosse para lá. Bem, lembrando que eu não tinha celular na época, e eu assisti o canal Elite Oculta pelo celular da minha mãe. E só fui ter celular quando eu tinha 13 anos. Mesmo em segurança, em casa, eu estava com muito medo. Então decidi ir à casa da minha tia, que ficava apenas um quarteirão da minha casa. Bem, não havia ninguém nas ruas, pois aqui em Armazém é bem interior e as pessoas não ficam nas ruas até tarde. Eu saí no portão espiando pelos cantos para ver se não avistava aquele homem estranho no carro preto. E não havia nem sinal dele. Então, eu segui pelas ruas e becos desertos daquela cidade. E a casa da minha tia estava a poucos metros de mim. E quando, para minha surpresa, aquele homem estava parado no seu carro na esquina da casa da minha tia. Nos entreolhamos por 5 segundos. Então, comecei a gritar e a correr feito louco, e ele veio com um carro atrás de mim. Eu entrei por um beco onde o carro não passava. Ele parou o carro na entrada e veio correndo atrás de mim. E como eu disse, os fundos da minha casa davam para esse beco. Então, quando eu passei por uma saliência na mata que ficava aos fundos do meu quintal, o homem parou e começou a gritar para que eu também parasse. Só se eu fosse louco. Eu continuei a correr e ele ainda tentou vir atrás de mim. Mas quando ele me viu entrando pela cerca dos fundos da minha casa, ele parou e, para minha sorte, o meu cachorro já estava o encarando de longe. O meu cachorro é um vira-lata de porte grande, mas quando ele vê que eu ou a minha mãe está sendo ameaçado, ele fica muito bravo. Bem, os meus pais são separados. E um dia, quando meu pai apareceu em casa bêbado e tentou agredir a minha mãe, o nosso cão o atacou ferozmente, mesmo conhecendo ele. E a situação só não ficou pior porque conseguimos segurar o cão. Aquele homem parou e gritou alguma coisa para mim, mas eu não dei a mínima. Entrei e tranquei todas as portas de casa. Outro erro que cometi naquela noite foi que cerca de 2 horas depois, eu já até havia esquecido o fato. Estava deitado no sofá da sala, jogando Resident Evil 4 no meu PS2, e estava bem no clima, pois era uma noite fria de lua cheia, e como no dia seguinte era sábado e eu não tinha aula, eu estava decidido a tentar zerar aquele jogo. A minha mãe chegou em casa e disse que precisaria dormir na casa da minha tia, pois ela precisaria de ajuda com a sua bebê recém-nascida. Ela perguntou se eu queria ir para dormir lá, mas eu disse que não, que ficaria em casa jogando videogame. Então ela foi sozinha e eu fiquei. O tempo passou e por volta de 1h da manhã eu fui até a cozinha preparar um misto quente para comer e eu escutei uns barulhos nos fundos de casa, como algum animal roendo algo. Então eu julguei que fosse o meu cachorro roendo algum osso que talvez tivesse encontrado. Mas logo eu escuto ele choramingando do lado de fora da porta da cozinha. Então eu fui até a porta e abri, e o meu cachorro entrou num pulo para dentro de casa, entrou no meu quarto e se escondeu debaixo da cama. E quando olhei para o escuro do fundo do quintal, eu vi a coisa mais horrenda do mundo. Primeiro, eu vi 2 olhos vermelhos como brasas em meio à escuridão. E depois, eu vi a silhueta de uma criatura humanoide de pelos negros e olhar ameaçador.
A coisa tinha cara de cachorro, mas a postura e fisionomia eram humana. Aquilo estava comendo uma galinha e quando me viu ali parado na porta, a criatura que estava de pé, feito uma pessoa, se pôs de quatro e veio correndo em minha direção. A porta da minha casa é de madeira reforçada. Eu fechei a porta no susto e tranquei com a barra de ferro que trava a porta de canto a canto. E foi aí que presenciei o terror. Aquela coisa urrava e socava as paredes do lado de fora. Eu apaguei todas as luzes e entrei embaixo da cama onde estava o meu cão. E digo que foi a pior sensação que eu tive em toda a minha vida. E depois de um tempo, as batidas pararam, mas ainda era possível escutar uivos ao longe, e só por volta de 5 da madrugada que toda a livuzia parou. Eu só consegui dormir quando a minha mãe chegou pela manhã. Eu contei para ela o que tinha ocorrido, e a princípio ela não acreditou. Mas pegadas em volta da casa deixou claro para ela que realmente alguma coisa aconteceu ali à noite. Mas enfim, ela acredita que foi um cavalo ou algo do tipo. Naquele mesmo dia, eu resolvi ir na mercearia mais cedo. Eu fui comprar pão de cachorro-quente e salsicha. E quando saio do beco, alguém me segura pelo braço. Era aquele homem estranho. Eu tentei gritar, mas ele tapou a minha boca. E então ele me colocou contra a parede e disse o seguinte: "Olha, garoto, ontem eu estava tentando te avisar sobre essa criatura que está te perseguindo. Na verdade, ele persegue você e a sua mãe. O bebê filho da sua tia também é um dos motivos. Bem, aquela coisa é o seu pai, e ele quer acabar com a sua mãe para se vingar dela. Eu tentei te avisar, mas você correu. E eu sei que é o seu pai porque eu sou amigo dele, e ele conta todos os seus segredos para mim. Não perca tempo, garoto. Convença sua mãe a se mudar para longe, ou aquela coisa ainda acabará com vocês." Após dizer isso, o homem me largou, entrou no carro rapidamente e foi embora. Eu meio que não acreditei naquilo, mas mesmo assim, eu contei para minha mãe, e para minha surpresa, ela pareceu acreditar na história do homem. Ela me disse que o meu pai era capaz de qualquer coisa, e também desconfiava que o meu pai teve um caso com a minha tia, e aquela criança talvez fosse filha dele. Ela também disse que eu deveria não me preocupar com isso, pois ela tinha uma carta na manga contra o meu pai. Bem, até hoje eu não sei que carta é essa, mas desde aquele dia a criatura nunca mais apareceu em minha casa. E também nunca mais vi aquele homem estranho que dizia ser amigo do meu pai. Esta pode não ser uma história tão assustadora como vocês podem estar acostumados, mas eu fiquei extremamente assustado por muito tempo. Boa noite.